Quando eu falo paleontologia, você muito provavelmente vai pensar direto no grupo dos dinossauros. Mas a verdade é que paleontologia engloba vários outros grupos, inclusive grupos que são chamados erroneamente de dinossauros e não são dinossauros. Você já deve ter ouvido aqueles vídeos que o pessoal fala que mosasauro não é dinossauro, ou que os pterossauros não são dinossauros, e que na verdade as aves são dinossauros. E eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. Mas pouco se fala, né, de como a paleontologia em si não é só sobre dinossauros, até porque isso é óbvio. Paleontologia é o estudo da vida antiga, da vida pré-histórica. Só que a vida pré-histórica, ela não se trata apenas de dinossauros, até porque a gente tem vários grupos de animais atualmente, como os anfíbios, como os lagartos, as serpentes e de os mamíferos, e todos esses grupos não surgiram do nada, eles não vieram do completo nada. Então, a gente tem uma longa, né, registro fóssil falando sobre todos esses animais pré-históricos, inclusive de linhagens que foram completamente extintas, assim, extintas, assim como muitas linhagens de dinossauros. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o vídeo de hoje e como que a paleontologia é muito mais ampla do que tudo isso aí. Olá, meu nome é Tris, você está no Diálogos de Tris e hoje eu vou falar como que a cultura pop fez o termo paleontologia girar muito em torno dos dinossauros, que é um grupo excepcional, um grupo incrível de animais, mas também acabou fazendo com que as pessoas esquecessem de outros grupos ou até mesmo jogando tudo para dinossauro. Mesmo os outros animais extintos, pegou e jogou tudo, falou que tudo é dinossauro, tudo tem sauro e isso aí. De maneira resumiu tudo a dinossauro só porque tá extinto. E eu adoro os dinossauros e adoro como que eles são animais, né, famosos, animais louvados, né, pela cultura pop. Eu acho isso muito legal. Eles são meu grupo favorito de animais extintos e acho que todo mundo adora dinossauros. Só que é importante a gente fazer uma diferenciação aqui. Os dois grupos que são constantemente mais atribuídos, né, aos dinossauros são o grupo dos pterossauros e os répteis marinhos, que não é um grupo, são vários grupos de répteis marinhos que existem, incluindo que dentro de répteis marinhos a gente pode incluir até mesmo os pinguins, porque os pinguins eles são répteis, eles só não são completamente marinhos, porque eles precisam de ir para a terra para poder se reproduzir, para poder pôr os ovos. Porque se não fosse isso, eu acho que eles já seriam animais completamente marinhos, né? Mas se não são, se eles não são dinossauros, o que esses répteis marinhos são? Como o nome já diz, são répteis marinhos, mas o grupo mais famoso deles, que são os mosasauros, né? Os mais representados, eles são lagartos e geralmente atribuídos como um grupo próximo dos varanídeos, os lagartos monitores, que inclui o famoso dragão de Komodo. Porém, tem outras filogenias que colocam eles mais perto das serpentes. Mas é mais aceito atualmente que eles sejam mais próximo dos varanídeos, né? Até porque a árvore genealógica das serpentes é muito confusa. É claro que a gente tem vários outros grupos de répteis marinhos, porque réptil marinho é um termo que pode descrever qualquer réptil que seja marinho, ou seja, que viva majoritariamente no mar ou completamente no mar. Porém, como são grupos muito diversos e alguns desses grupos a gente nem tem um registro, né, fóssil tão completo para a gente conseguir afirmar qual eram os seus antepassados, né? E acaba tornando, né? Porque existiram vários grupos de répteis marinhos. Então, se vocês quiserem, eu falo mais disso em outro vídeo. E por aqui eu vou falando, né, do mais famoso, que é o mosasauro, que provavelmente é o que a gente já pensa quando a gente pensa em réptil marinho. Tá, mas os pterossauros. Bom,
Os pterossauros, eles são pterossauros, né? Tem engraçado de pensar isso, né? Os pterossauros, eles são constantemente atribuídos sendo dinossauros, dinossauros voadores, né? Na verdade, os dinossauros voadores de verdade são as aves, né? Os pterossauros, eles são de um grupo irmão do grupo dos dinossauros. Grupo, não se assuste com o nome, Avemetatarsalia, que vai incluir tanto dinossauros quanto pterossauros. O nome vem porque os grupos eles possuem ambos, né, dinossauros e ambos pterossauros, possuem metatarso de ave. Porém, os dois grupos eles têm características distintas o suficiente para a gente dizer que são grupos diferentes. Como, por exemplo, a bacia, que é perfurada nos dinossauros e nos pterossauros não é. E um dos mais assim, visualmente distinguíveis, né, visualmente icônicos, é o fato dos pterossauros serem pantígrados, enquanto os dinossauros são digitígrados. Basicamente, digitígrado é quando um animal ele se apoia na ponta dos pés para andar. A grande maioria dos animais hoje são digitígrados, né? Grande parte dos mamíferos, por exemplo, são digitígrados. E as aves atuais, elas também são digitígradas porque elas herdaram isso dos dinossauros. Já pantígrado é um animal que pisa com o pé completamente no chão, como é o caso dos pterossauros, dos crocodilos e de nós humanos, né? De muitos outros primatas. Além disso, existem várias outras características, né, que diferenciam pterossauro de dinossauro, mas eu não vou aprofundar elas aqui. Mas o principal motivo para os dois grupos serem colocados como grupos distintos é o fato de que, apesar deles terem um ancestral em comum, o ancestral de todos os dinossauros surgiu depois do ancestral de todos os pterossauros. Então, eles surgiram de maneira separada, do ancestral de todos os pterossauros e o ancestral de todos os dinossauros surgiram de maneira separada. Os dois têm o mesmo ancestral em comum? Tem. O ancestral de todos os Avemetatarsalia. Mas não quer dizer que ambos sejam dinossauros. Deu para entender? Mas existem diversos outros grupos de animais extintos que, se eu fosse falar de todos eles, eu gastaria aqui horas e horas, eu gastaria dias falando de todos esses grupos extintos de animais que a gente tem. A gente tem os anfíbios, né, entre aspas, que surgiram lá no Paleozoico. A gente tem diversos animais invertebrados, como pterigotos, né, os escorpiões do mar, que não são escorpiões. A gente tem artrópodes pré-históricos, a gente tem grupos pré-históricos de invertebrados que nem sequer existem mais. A gente, além disso, a gente tem os sinapsídeos que foram extintos, a gente tem as diversas linhagens diferentes de répteis do período Triássico, que foi, assim, um período bizarro de diversidade. Então eu poderia gastar horas e dias aqui falando disso, né? Mas esses animais, apesar de todos eles serem incríveis e todos eles serem fantásticos, assim como os dinossauros, a gente fala muito pouco deles, né? Principalmente quando a gente fala de filmes e documentários. E quando aparece, é que nem mosasauro e pterossauro. É tudo sauro, é tudo dinossauro. Sendo que a gente sabe que não é bem assim. Inclusive tem dinossauros que não terminam com sauro, né? Então, por que a gente resume todas essas formas pré-históricas incríveis a dinossauros, ou pior, a gente nem fala delas, né? Muitos animais pré-históricos que nem são conhecidos, porque eles não são muito falados. Então, por que isso acontece? Bom, eu não vou enrolar muito nessa parte aqui. A culpa é da cultura pop e de Jurassic Park. Mas aqui nesse vídeo eu queria trazer uma reflexão. Por que a gente só olha para dinossauros quando a gente fala de animais pré-históricos ou de paleontologia, né? Porque a gente não fala desses outros grupos que também são incríveis, né? E é muito comum a gente ver falando, né? Ah, qual é o seu dinossauro favorito, né? Se a pessoa fala, é um pterossauro, quer dizer, o quatro, ou é o mosasauro, tá errado, e realmente tá errado, porque os dois grupos, eles não são de dinossauros. Mas por que ninguém nunca pergunta qual é o seu animal pré-histórico favorito? Qual é o seu não dinossauro favorito? Porque eu acho que esses animais também deveriam ter
tanto destaque quanto os dinossauros, e não só os mosassauros, os pterossauros, que são mais famosos, mas também todos os outros grupos de animais extintos que são incríveis. Como eu disse no início do vídeo, a gente tem diversos animais hoje em dia variados, de diversos tipos que não são dinossauros. E esses animais eles não surgiram do nada, eles não simplesmente apareceram do ar, como diria a biogênese, né? Se fosse assim, tudo hoje também seria dinossauro, porque tudo descendesse de dinossauro, tudo seria dinossauro, até hoje, né? Mas existiam vários outros grupos que deram origem aos grupos diversos que a gente tem hoje, né? Então, são coisas assim, acho que importantes da gente se pensar, importantes da gente refletir, né? Principalmente da gente que gosta da ciência, né? Que são verdadeiras pessoas que amam a ciência e que acham que a ciência devia ser mais divulgada, né? Não só para pessoas da ciência, mas também para o público geral, né? Todo mundo deveria ter acesso à ciência, então acho que todo mundo também deveria conhecer ou pelo menos saber que existem toda essa diversidade pré-histórica, além dos dinossauros. E por isso, né, eu vou te convidar para você fazer todas aquelas coisas que os youtubers gostam que vocês façam, porque aqui eu vou continuar falando de paleontologia além, né, de dinossauros, muito sobre dinossauros, mas coisas além do que só dinossauros, né? E te pergunto agora, qual é o seu não dinossauro favorito? Me conta aí. O meu, acho que eu fico ou entre os pterossauros ou entre o Tanistrofeus, porque o Tanistrofeus é um bicho muito bizarro, muito legal, eu gosto dele. Eu vou ficando por aqui. É, é isso. Até mais e um Feliz Natal para vocês.